Na nossa questão de hoje, nós vamos falar sobre morfologia, que tem a ver com o estudo das classes gramaticais. Vejam aí na tela, vamos fazer uma questão do IBAN, a pedido do nosso seguidor Vinícius Cardoso. Então, para o Vinícius e para vocês todos, essa questão aí do ano de 2019, porque não encontrei nenhuma questão de 2020, que é o ano em que nós estamos gravando essa questão. Eu falo isso porque às vezes eu me surpreendo com comentários numa questão que já está no canal desde 2018, 2016. Então, é bom que a gente situe, né? Olha só o que o IBAN pediu na tela. Aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro da democracia. Aí destacaram a palavra mais. Uma palavra com a mesma classificação gramatical que a palavra mais, na frase acima, está destacada em. Vejam se vocês conseguem chegar a uma resposta com o seu conhecimento prévio. Pausem a tela, tentem resolver e em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Bom, como eu digo sempre, eu espero que você realmente tenha feito a pausa para você ver como é que anda o seu conhecimento a respeito de morfologia. Né? Então, o estudo da gramática vinculado à morfologia, ele tem a ver com o estudo das classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais. O artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o numeral, o verbo, a conjunção, a interjeição e a preposição. Ah, professor, não deu tempo de anotar, não? Estou só recordando aqui os nomes. A gente tem alguns conhecimentos já mecanizados. Isso às vezes nos ajuda, às vezes nem tanto. Por exemplo, na tela, quando a gente fala aí, aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial, eu acredito que muita gente tem em mente essa ideia que a palavra mais ou a palavra menos, você bate o olho e pensa, isso é um advérbio de intensidade. Eu quero dizer para vocês que a classe gramatical de uma palavra, ela pode mudar dependendo do contexto em que ela se insere. Mas, já que nós pensamos em advérbio, né? O advérbio, ele é um termo invariável. O que significa dizer que o advérbio é um termo invariável? Significa dizer que é um termo que não se flexiona. Ele não tem feminino, então ele não tem flexão de gênero, e ele não tem plural. Isto é, ele não tem flexão de número. Ele é um termo invariável que se refere a 3 classes gramaticais. Ué, pessoal, na minha cabeça, advérbio só se referia a verbo. Então, na verdade, claro que a principal palavra que o advérbio modifica é o verbo, porque ad significa ao lado de. Advérbio, ao lado de um verbo. Então, por exemplo, estudam muito os rapazes. Observem que nessa frase, estudam muito os rapazes, esse muito está se colocando aqui para intensificar o quanto eles estudam. Tem gente que estuda, tem gente que estuda muito, tem gente que estuda pouco. Então, isso é um verbo e isso aqui, portanto, é um advérbio. Se a gente tivesse que classificar semanticamente, esse advérbio, ele é uma circunstância de intensidade. Eu estou usando esse nome, circunstância, porque advérbio também, em algumas questões de prova, de algumas bancas, ele vem chamado de circunstância. Assinale a alternativa cujo termo destacado exprime uma circunstância. Então, advérbio, por exemplo, se refere a um verbo. Ok? Vamos lá na tela? Quando eu falo aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial, esse mais, realmente, ele está
intensificando. Mas ele não está intensificando um verbo. Por que que não? Existe alguma coisa que é prejudicial, muito prejudicial, pouco prejudicial, mais prejudicial. Ela está se referindo à palavra prejudicial, mas ela é um advérbio sim. Porque advérbio é um termo que se refere a um adjetivo. O adjetivo é aquela palavra caracterizadora. O adjetivo é aquela palavra qualificadora. O adjetivo se refere a um substantivo. Então, por exemplo, Fernanda está muito gorda. Quando eu falo que a Fernanda está muito gorda, observe aqui o seguinte: gorda, você pode pensar, isso é um advérbio de modo, professor? É o jeito que ela está? Não, porque gorda está no feminino. E eu te disse que advérbio é um termo invariável. Ele não tem feminino e ele não tem plural. Na verdade, gorda caracteriza Ananda. Toda palavra que caracteriza é um adjetivo, não é um advérbio. O muito não é a Fernanda que é muito. O muito está intensificando a gordura dela. Existe gente gorda, muito gorda, meio gorda, pouco gorda. Logo, esse muito é um advérbio que modifica um adjetivo. E também é, no contexto, um advérbio de intensidade. Então, advérbio pode modificar verbo e advérbio pode modificar adjetivo. Vamos lá na tela? Lá, na palavra inicial, bem mais prejudicial, mas é um advérbio de intensidade. Se você, pensando nisso, marcou a letra D de dado, os desejos e os muitos sentimentos, parabéns, você errou. Ué, pessoal, mas muito não é um advérbio de intensidade? Não. Pode ser, só que aí está escrito muitos no plural. Se eu disse que advérbio não tem plural, a resposta não é a letra D de dado. Então, se você marcou a letra D, nada feito. Bom, se você marcou a letra A, olha a letra A, aí sim, você errou também. Porque todos está no plural. Se todos está no plural, isso não pode ser um advérbio. Advérbio não tem feminino, advérbio não tem plural. Advérbio é invariável, ainda que todos possa ter te dado essa impressão, assim como mais, de aumento. Mais aumenta, todos aumenta, muitos aumenta. Então, não se deixe iludir. O advérbio também, ele pode se referir a outro advérbio. Advérbio só não pode se referir a substantivo. Ele modifica um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Então, quando eu falo assim, Cristiano dormiu mal demais. Quando eu falo que o Cristiano dormiu mal demais, esse mal que está aqui, não é o Cristiano que é mal, é como ele dormiu. Você dorme bem, ele dormiu mal. Se dormiu é uma ação, dormiu é um verbo. E a palavra que se refere a um verbo é um advérbio. No caso aqui, se está dizendo como ele dormiu, vai ser um advérbio de modo, não de intensidade. Só que alguns dormem mal, outros dormem mal demais. Não é o Cristiano que é demais. Ele não dormiu demais. A qualidade ruim é que foi acentuada. Dormir mal é uma coisa, dormir mal demais é pior. Esse demais se refere a um advérbio. Esse é outro advérbio. Este, sim, indica intensidade. Ok? Então, aí está a definição de advérbio. Palavra que indica uma referência a um verbo, a um adjetivo, a outro advérbio que é invariável. Na tela, das duas que sobraram, letra B de bola e letra C de casa, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Ué, pessoal,
Mas bastante, eu tenho certeza que bastante é um advérbio. Pois é. De repente você pensou que bastante seria um advérbio de intensidade. O que eu te falei no início da aula? Que as palavras mudam de classe de palavra dependendo do contexto. Aqui, ó. Aproveitou bastante as férias. Quando eu digo que alguém aproveitou bastante as férias, de fato, o bastante mostra o quanto a pessoa aproveitou. Há quem aproveite pouco, há quem aproveite muito, há quem aproveite bastante. Ora, se isso aqui é um verbo, este bastante é um advérbio. E como o mais, esse também é um advérbio de intensidade. Então eu acho que se você marcou essa letra aí, você não fez feio. Mas na letra C, olha a letra C, o indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual. Aqui, ó. Tem bastante conhecimento factual, ou dos fatos. Esse bastante mostra o quanto de conhecimento a pessoa possui. Tem gente que tem conhecimento, muito conhecimento, pouco conhecimento. A palavra conhecimento é um substantivo. O professor, não é um verbo, não? Não. O verbo é conhecer. Ter conhecimento, o conhecimento. Toda palavra antes da qual você pode colocar um artigo, ela é um substantivo, o conhecimento. Tá certo? Então, bastante se refere ao substantivo conhecimento. Isso é de natureza adjetiva. Comprovem, nós aproveitamos, eles aproveitaram bastante. Tanto faz ele aproveitou ou eles aproveitaram, isso não muda. Mas se aqui fosse conhecimentos, seria muitos conhecimentos, vários conhecimentos, bastantes conhecimentos. Então, na tela, a letra A não é porque está no plural. A letra D não é porque está no plural. A letra C não é porque se refere ao substantivo. Agora, a letra B de bola, que é a resposta, quase, não tem quasos, não tem quasa, é uma palavra invariável. A ignorância é infalivelmente. Infalivelmente é um advérbio. Quase infalivelmente, quase é um advérbio que se refere a um outro advérbio. Por esse motivo, a resposta vai ser a letra B de bola. E se você está precisando fazer uma revisão teórica do que é substantivo, adjetivo, advérbio, quais são as classes gramaticais, uma dica. Lá no www.ricardos.com.br, você tem os módulos temáticos de um curso chamado Aula de Português. Esse é um curso só de teoria. Nós temos também cursos de exercícios. Tem gente que funciona melhor revendo por exercício. Outros funcionam revendo com teoria. Então, os módulos têm o curso de todos os módulos, de todas as matérias, e tem também os módulos por assunto. Então, se te interessa aprender as classes gramaticais, procure lá, morfologia. É logo no início. Então, acesse lá, www.ricardos.com.br.